Pronto, estamos ao vivo, 20 horas em ponto, ao vivo pontualmente. Hoje uma live especial. Nós estaremos recebendo Daniel Pilman. Daniel Pilman é diretor comercial nacional do EAD da Croton, da Cogna, maior grupo educacional do Brasil. Então sejam todos bem-vindos. Uma galera entrando aí, o Nopar Ibaiti, doutora Fernanda já está aí, Pilma já entrou, já vou convidá-lo, que aliás ele já mandou o convite para a gente dividir essa tela aí. Guardar a Pilma entrar aí. Fala, Marcão. Fala, meu garoto. Boa noite, Pilma. Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo sim. Obrigado aí pela oportunidade aí de estar batendo esse papo contigo aí na tua página. Para mim é um prazer enorme e dizer que estou muito contente aí com esse convite. Espero que seja uma horinha agradável para a gente poder bater um papo com todo mundo aí. Cara, tenha certeza que vai ser uma hora sensacional. Eu já quero te agradecer. Deixa eu só ver aqui, minha cabeça está cortando, deixa eu só ajeitar aqui. Quero te agradecer. Eu sei que uma hora sua é muito cara, né? Uma correria tremenda, uma responsabilidade muito grande. Então, para mim é uma honra te receber aqui. Quero agradecer muito mesmo, mais uma vez, de ter esse prazer de estar aqui conversando com você. Essas lives, Pilma, partiu de uma vez recebi um convite para falar sobre vendas e a partir disso a gente foi fazendo um projeto para melhorar a vida das pessoas, né? Estamos num momento que muitas pessoas estão sem saber o que fazer, desesperadas, né? Paradas e trazer pessoas, né? Nós trouxemos Gibran Luna, Vini Santana, entre outros profissionais e hoje está aqui recebendo você para conversar um pouco, né? Conhecer esse Pilma. A gente conhece o Pilma pujante, né? Comercial na veia, mas a gente conversar um pouco aqui, contar um pouco da sua história, é um prazer imenso te receber aqui, meu irmão. O prazer é todo meu, cara. Tô à vontade, tô super feliz aí de estar aqui contigo e vamos que vamos. Maravilha. Deixa eu dar boas-vindas somente aqui a todo mundo que já está entrando, Vilma. A doutora Fernanda está aqui, que é da Croton também. Luana Gomes, Lisvânia Loren, Diogo Natalício, Gibra está aqui. Unopá Ibaiti, Bruno lá do Rio de Janeiro. Então tá todo mundo aqui. Eu queria, antes de tudo, Pilma, logicamente que antes de te convidar, eu fui pesquisar um pouco sobre você, sobre sua história. Estava estudando mais sobre você, né? Você que começou aí como trabalhou como coordenador de vendas regional lá na Claro, depois foi diretor da TIM, depois você teve uma experiência sensacional no Facebook e hoje é diretor comercial da maior empresa educacional do Brasil. Mas, logicamente, como eu falei, a gente conhece você, satelitárias, reuniões, workshop, né? Mas eu queria te perguntar, primeiramente, iniciar te perguntando, quem é Daniel Pilman? Bom, Marcão, Daniel Pilman é o sexto filho de uma família grande, uma família com três irmãos e três irmãs. Eu sou gêmeo do André, né? O André não tem nada a ver com a área comercial, ele é totalmente voltado para a área de contábeis, área de auditoria, enfim. Eu tenho 42 anos, eu trilhei ao longo da minha vida inteira essa carreira profissional voltada, baseada muito na área comercial, que foi acontecendo ao longo do tempo. Eu sempre fui um cara muito agitado, sempre fui uma criança que sempre fui muito competitiva, né? E não sabia, de certa forma, como conter tamanha era essa ansiedade, né? Então era muito difícil para eu poder, naquela época, escolher alguma coisa. Mas assim, posso te dizer que comecei de maneira, nessa área comercial, como vendedor de picolé numa oportunidade que eu tive em Florianópolis, porque eu precisava juntar um dinheirinho para fazer as minhas coisas, enfim. E automaticamente comecei a fazer pipa também na época, enfim, e aí começou a despertar um negócio meio empreendedor, um negócio meio maluco de querer ser diferente, porque a vida é muito competitiva e desde sempre a gente é preparado, né? Com o irmão gêmeo em casa, o negócio fica muito mais competitivo ainda, né? Você tem um cara do seu lado que você toda hora você está olhando para que caminho que você vai seguir ali, porque ele está
pô, tá evoluindo, vamos evoluir. Então, mas nunca foi estimulado dessa forma. Mas assim, a gente sempre tem aquela coisa como uma referência, né? E que bom que eu tive uma família que me ajudou muito nisso. Meu pai é meu grande herói, meu cara é um cara que me faz. Hoje ele sofre de Alzheimer, mas assim, um cara que sempre me deu um caminho de eu segui muito a vida dele, né? E desde sempre eu comecei a me provocar nesse negócio, porque eu sempre achava que eu podia fazer mais, podia criar algo a mais, podia despertar um pouco a mais esse negócio de trabalhar com vendas, trabalhar com área comercial. Mas aos poucos eu comecei a ver que eu tinha um perfil de liderança, era sempre aquele menino que também que ia para bagunça, quando ia, era sempre que agitava para as coisas, sempre puxava para jogar bola, sempre puxava todo mundo, sempre formava a bagunça na hora de. Isso, de certa forma, acaba formando. Acho que o perfil do profissional e, de certa forma, vai levando isso para a vida, né? É, e aí foi quando eu, numa primeira oportunidade, eu já fiz de tudo que você possa imaginar. Já fui professor de informática, trabalhei, meu primeiro emprego foi no McDonald's com 16 anos, então eu trabalhei no McDonald's numa época que assim, foi uma época de descoberta, foi a primeira visão que eu tive de estrutura organizacional, tentar entender um pouco esse conceito de hierarquia, de processo, então isso também foi uma escola super importante para mim. E depois eu fui, nessa época que eu estava iniciando faculdade, esse tipo de coisa, eu comecei a buscar oportunidades para trabalhar em shopping, né? E comecei a trabalhar de vendedor. E ali foi a primeira prova de fogo que eu tive, assim, que eu digo, eu acho que eu gosto desse negócio. E aí passei numa época de vaga temporária, e aí acabou que, em determinado momento, fiz um teste, que era um teste PI chamado, que era um teste de perfil, para saber se você tem um perfil de liderança, um perfil de vendas ou qualquer outra coisa que o valha, e deu o perfil de liderança. E aí eu me lembro do meu chefe, na época, me dizer existem chefes bons que você leva para sua vida, né? Isso é um detalhe importante. Existem chefes ruins que levam você também um aprendizado para você dizer assim, eu nunca vou fazer isso com a minha equipe, né? Então, de certa forma, ele me provocou também algo que me desenvolveu, que foi o seguinte, olha, aqui está dando que você tem um perfil de liderança e de líder aqui dentro dessa loja só tem um, então sou eu. Você tem que me provar que você é vendedor, né? E eu gosto desse tipo de provocação, sabe, Marcos? Eu acho que é uma coisa importante, assim. Eu falei, então tá bom, não mexe comigo, porque se vier mexer comigo, é aí que eu gosto realmente de ir para a discussão. E aí foi quando eu comecei a ganhar prêmios em cima do prêmio de melhores vendedores. Então, assim, eu vendi Nike, vendi Adidas, ganhei prêmio de tudo que foi coisa que você imaginar. E aí a própria empresa, na época, ele me chamou, a Paquetá, na época, que era empresa de calçado, me chamou para poder ajudar a escolher todo o portfólio de tênis e esse tipo de coisa. Então, aí começa a minha vida do tipo, olha, eu gostei desse negócio comercial, acho que é isso que eu quero para a minha vida. Foi quando meu pai saiu de Coca-Cola, eu trabalhei em Coca-Cola também, e foi onde eu comecei realmente a ter uma experiência boa com Coca-Cola, porque eu via meu pai como uma grande referência de liderança para mim, e eu disse, olha, um dia eu quero sentar no teu lugar. E eu me lembro que eu ia sábado com ele na empresa, acompanhar os carregamento de caminhão, esse tipo de coisa, e aí acabou que virava que eu estava lá, no meio de todo mundo, fazendo tudo, e dizia, um dia eu quero estar no teu lugar. E ele falava assim, estuda, se dedica, que um dia você vai chegar lá. E fatalmente, 6 anos depois, estava eu sentado na cadeira dele, que para mim foi uma grande honra e um grande momento na minha vida. Que eu trabalhei na Coca-Cola durante 3 anos e depois eu fui fazer o startup de uma primeira telecom, que foi a Claro. E aí eu fui descobrir um mercado completamente diferente, mas foi um mercado que me forjou como profissional e que me deu o encarreiramento que hoje fez com que eu chegasse na Croton, né? Porque eu comecei o trabalho do zero, de bater de porta em porta. Não existia uma linha de telefone ativa naquela época e eu fui fazer de porta em porta um modelo que criasse um modelo de negócio que eu pudesse fazer. Imagina você ter que vender algo que ninguém conhece, que era vender uma operadora que ninguém nunca ouviu falar, você tem que chegar para o investidor e dizer para ele, cara, monta um ponto de venda aqui que vai ser legal, que você vai ganhar dinheiro. Seu cara, como é que você sabe disso? Então, a gente tinha que trabalhar muito essa questão de argumentação, enfim. E assim foi. Assim eu comecei a moldar minha carreira. Comecei como gerente de negócios 1, gerente de negócios 2, gerente de negócio 3, e aí primeira oportunidade como coordenador. E aí, e aí comecei a ter equipe. Comecei a trabalhar com esse negócio de equipe e comecei a desenvolver outras habilidades, né? Que é a questão, além de trabalhar com desenvolvimento de equipe, é importante que você desenvolva outros lados também, né? Então, um dos lados que eu realmente precisava trabalhar muito era a parte de negociação. Porque eu começava muito na época de negociar muito com os varejos, venda de aparelho, venda de chip, como é que fazia para poder crescer. E rapidamente a gente cresceu, fez uma capilaridade muito grande lá.
Foi quando uma reestruturação, eu teve que fazer alguns ajustes, falei, isso não cabe mais para mim, recebi um convite para trabalhar numa rede de varejo e virei comprador, cara. Da noite pro dia eu era vendedor e aí de uma hora para outra eu virei comprador. Eu digo, meu Deus do céu, agora eu sou comprador. Eu sou comprador da maior rede de varejo do sul do Brasil, da linha de celulares, e aí eu comecei a ver, eu, de fato, comecei a ver o mundo de outra forma, assim. Comecei a fazer conta, comecei a olhar, o vendedor tem né, a grande maioria dos vendedores, isso é um problema, quem é vendedor hoje, quem é comercial que está nos vendo, isso é super importante passar, porque muitas vezes a gente só está se preocupando com a venda. Preciso vender, preciso bater minha meta, preciso entregar o resultado. Mas quando você vai para o outro lado da mesa, você começa a entender que não é bem assim que funciona. Você está dando a melhor margem, a negociação está trazendo o melhor resultado para a companhia, está trazendo a receita que a empresa está buscando a rentabilidade que ela está precisando. Eu, como lado de compras, comecei a ter uma visão de um leque muito mais amplo de negócios do que na época que eu era um vendedor. Eu digo, olha, para ser melhor que isso, eu preciso conhecer essa cadeira. E eu fiquei lá durante 3 anos conhecendo essa cadeira, que era uma cadeira de que eu nunca tinha pensado na minha vida que ia poder ter a oportunidade de trabalhar. E virei comprador, e aí da noite pro dia, tipo, eu não conheço nada desse negócio, mas eu conheço de venda. E comecei a movimentar uma forma de desenvolver uma liderança. Eu tinha 200 pessoas na época na minha equipe, e comecei a botar a primeira coisa que é super importante, que é assim, mesmo tendo uma equipe eu era comprador, mas eu tinha uma equipe comercial em todas as lojas. Então comecei a botar método. Isso é a primeira palavra super importante que a gente precisa trabalhar, metodologia. Se você não tem metodologia, você não consegue chegar a diagnóstico algum. Você começa a correr entre o rabo, vai ficar olhando, não sai do lugar, fica numa esfera de maluco, porque você fica achando as coisas, né? Ah, não estou batendo meta, não estou vendendo porque está calor. Ah, não estou batendo meta porque está frio. Ah, não estou batendo meta porque estou indo para a esquerda. Ah, não, tem que entender, tem que fazer diagnóstico, tem que ter construção das coisas, né? Então isso me deu a oportunidade de realmente ver que eu tinha muito gap para poder aprender. Mesmo já trabalhando com vendas há muito tempo. A cadeira de comprador me deu a bagagem de ser o melhor vendedor que eu poderia ser na vida. Por incrível que pareça, depois eu ganhei um prêmio como profissional do ano nessa própria rede de varejo por conta desse desempenho, sem conhecer nada da área de compras, só usando a minha experiência comercial para poder atuar e poder também construir o melhor resultado que aquela companhia na época teve. A gente entregou um resultado que na época foi incrível. Mas para você ter uma ideia, a gente chegava a vender em torno de quase 200 mil celulares ano. Era um negócio absurdo, assim, né? E aí foi quando, uma dessas convenções que eu fazia com todo mundo, chamava todo mundo, me chamaram para tocar uma operação da TIM no sul do Brasil inteira. E aí foi um grande desafio. Eu tive que abrir mão de sair do lugar onde eu morava para ir morar em outro lugar, enfim, mudar para Curitiba. Foi um momento muito difícil para mim, mas foi o melhor momento que poderia acontecer na minha vida, porque eu falei, eu preciso ir. E aí é onde realmente você, quando começa a ter sonhos, ambição de crescer, esse é um outro ponto importante. Né? Muita gente vem me eu converso com muita gente de times, assim, Daniel, estou saindo porque não estão me dando uma oportunidade, nunca me deram, nunca me valorizaram, nunca me deram um retorno sobre não sei o quê. A pergunta que eu sempre faço você construiu isso, né? Muita gente quer ser promovido, muita gente quer sair, mas tem muita gente que tem indisponibilidade de poder se movimentar, se deslocar, sair da onde mora. Então, isso também é uma coisa que pega muito. Então, quem está preparado para crescer tem que estar preparado para se mudar, para se adaptar a algum momento, porque a empresa não espera. É um monstro insaciável, né? As companhias hoje, quanto mais você dá, mais elas querem, né? Isso é um mercado, isso faz parte do desenvolvimento do mercado e é assim que a gente tem que aprender a trabalhar. E eu fiz, ao longo da minha carreira inteira, 11 mudanças. Então, saí de tudo que é lugar que você possa imaginar e agora estou morando em São Paulo, né? E aí depois recebi uma oportunidade para tocar uma regional, que foi a regional de Campinas, do interior de São Paulo, para tocar uma operação que era a nona de tamanho, em termos de operação da TIM, market share, tudo era um problema, parecia uma repartição pública. E eu falei, mas agora eu posso trabalhar meu time e desenvolver meu time da maneira com que eu quero. E aí comecei a trabalhar várias frentes importantes, mas principalmente os pilares que eu acho que são fundamentais para um grande profissional. Eu não sei se estou falando muito aí, você quiser fazer pergunta, fica à vontade. Estou falando aí mais que o homem da cobra. Você me perguntou, estou falando. Mas
eu comecei a ver que realmente a gente poderia, eu comecei a cuidar de gente, pessoas. Comecei a trabalhar muito o desenvolvimento das pessoas e comecei a ver que a grande maioria das pessoas, por mais que tivessem talento, não sabiam ao certo, não tinham o caminho certo a seguir. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que as pessoas sabem. Mas quando você começa a entrar no detalhe, você começa a ver que realmente tem um caminho muito grande. E esse talvez seja um dos três grandes pontos que eu vejo que são importantes na relação que tem com o colaborador, com o time. Primeiro é a capacidade de impulsionar o crescimento do teu time, né? A gente tem pouco tempo para isso, mas a gente precisa se dedicar a isso, né? A gente precisa ter acompanhamento constante da evolução de cada um do time. Precisa ter transparência e proximidade com todo o time. A relação de transparência ela é importantíssima, né? As pessoas não pode ter milindre, não pode ter esse tipo de coisa, porque senão você vai ficar muito para trás. Você tem que começar a trabalhar com a forma mais transparente. As pessoas começaram a entender isso lá em Campinas e viram que realmente era um momento importante. E sabe quando é que eu descobri isso? Quando eu perdia tudo. Meus indicadores eram os piores do Brasil. Eu digo, meu Deus do céu, tem alguma coisa muito errada aqui. E comecei a ver que o time era bom, mas faltava método. Faltava pilares importantes de microgestão, de ter uma coisa de entrar no detalhe, de começar a entender algumas coisas importantes. Por exemplo, imagina você que o coordenador de vendas não tinha o conhecimento da oferta. Ora, se você que é o coordenador de vendas não sabe o conhecimento da oferta, como é que eu vou achar que o meu time lá na ponta vai estar ofertando a melhor coisa para o nosso cliente, né? Então, eu comecei a ver que a gente tinha gap, né? Não é porque, assim, muitas pessoas nunca tinham sido trabalhadas para esse ponto. Então, assim, começamos a realmente a mudar a maneira de trabalhar. E comecei a ver que as pessoas começaram a entregar por conta de propósito. E aí, meu amigo, quando as pessoas, isso é um hábito da liderança, quando as pessoas começam a entregar por você, Marcão, pode ter certeza, cara, que você conseguiu entregar um estágio máximo de uma relação de cuidado, de transparência com o teu time. Quando você tem e comemora com o teu time, quando você vibra com o teu time, quando você puxa a orelha de maneira separada, porque não é a vida de relação de chefe e colaborador não é simples. Você tem momentos difíceis nessa transição aí que você tem que tomar cuidado, mas a transparência e o feedback é super importante para você dar o caminho para ver se está no caminho certo ou não. E muitas vezes as pessoas acham que sabem, mas não sabem. E esse é o grande desafio do líder, fazer com que o time entenda qual é o caminho a seguir. Dali, meu amigo, a gente começou a desdobrar, a destruir tudo que era número, resultado, começamos a ganhar tudo que é indicador, começamos a viajar para tudo que foi lugar do mundo, eu e meu time, porque eu falei, não quero mais saber de perder nada, e começamos a botar metodologia. Cara, eu acompanhava todos os dias de maneira insistente, persistente, os números para poder ganhar todas as campanhas de incentivo. Comecei a olhar o que eu tinha que fazer para vender mais, como é que eu faço aumentar a produtividade, como é que eu posso fazer com que o meu time fique engajado todos os dias. E muita transparência. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, tinha briga, cara, entre lojas. Era um negócio muito louco, assim. E aí a gente começou a mudar isso. E a gente começou a virar uma unidade, que assim foi chamada de o território das oportunidades pelo meu time, e eles me deram esse presente, né? Então, foi aí que eu recebi o convite que talvez seja um primeiro grande, assim, mais importante desafio para mim, que foi trabalhar na TIM em São Paulo, que foi a maior operação da TIM, com 30% de todo o mercado estava na minha mão. Cuidei de São Paulo e de todo o estado de São Paulo. E por ali foi onde eu realmente passei maus bocados e bons bocados, que eu conheci muita gente boa, mas passei por um processo de transformação muito grande também, que é uma das coisas que a gente vai, não sei se é um dos pontos que você pode me perguntar, mas assim, corte de estrutura, momentos de crise, né? Foi quando eu realmente comecei a ver de que, olha, a gente precisa mudar muita coisa aqui para poder entregar a eficiência que as empresas estão buscando, né? E cada vez mais a gente tem que se adaptar a esse tipo de coisa. Foi quando eu saí de lá e vim para o Facebook. Tirei um período sabático, fui estudar, porque a gente precisa, né? Você, mais do que ninguém sabe, a tua formação, né? 5 pós-graduação você tem, né? Só isso, né? Mas, e vou fazer outro. E quem está nos assistindo aí, olha como referência, tá? Tem 5 pós-graduações. Então é super importante que você tem que manter a consistência de afiar o seu machado. Foi quando eu tirei um sabático de 9 meses e fui morar fora, fui estudar inglês numa área de gestão de negócios. Foi quando eu realmente me forjei. Precisava muito
estudar a língua e tal, e Deus quis que eu fui trabalhar numa das empresas mais incríveis que você possa imaginar no mundo, que é o Facebook. 9 meses depois eu estava trabalhando no Facebook Brasil, cuidando de uma área de telco, responsável por uma operação gigantesca com todas as telecoms do Brasil. Então, eu era o elo de ligação entre o Facebook e as empresas de telecom. Então, tinha muito trabalho para poder realmente desmistificar alguma coisa. Por exemplo, Facebook grátis se você comprar um plano controle, plano pós-pago. Esse tipo de business a gente fazia. E desde a parte de advertising inteira a gente fazia. Então, foi um momento muito legal, assim, na minha vida. Por 2 anos eu trabalhei no Facebook com uma coisa que eu não tinha, não era chefe, mas eu era eu mesmo e os meus parceiros, né? A gente tinha pares lá, né? Então, uma estrutura completamente diferente, né? Mas não sei se você sabe, mas eu cheguei a ter a segunda maior meta individual do Facebook global. Era um negócio absurdo. Sério, cara? Agora pergunta se a gente não entregou. Entrega, né? Entrega por quê? Porque constrói com metodologia, sabe como é que vai desenhar esse negócio. Mas para construir isso, você precisa construir alguns pilares. Relacionamento. Você precisa dar a cara a tapa, ter que saber se realmente tem alguma coisa pendente lá, resolver sem medo de ser feliz, medo de levar não na cara. Muitas coisas acontecem às vezes porque a gente se frustra muito, porque a gente acaba... o cara não tá me tratando bem, não me recebeu bem, eu nunca mais vou lá. Não, é onde você faz negócio. É na crise que a gente traz as adversidades, que a gente mostra as oportunidades de sair e mudar o país, mudar o seu negócio, mudar o seu business. E aí foi quando eu realmente aceitei um propósito incrível, que é trabalhar com educação, que é transformar a vida das pessoas através da educação. Isso, para mim, não tem... Quando você trabalha numa empresa do tamanho que é a nossa empresa, que é a Croton, cara, que é a maior empresa de educação do Brasil e é a segunda maior empresa de educação do mundo, você começa a ver que você tem a capacidade de estar na mão dessa instituição, fazer parte de uma construção de um país novo, de um país melhor, né? De montar um país realmente que faça diferente do que a gente vem fazendo ao longo do tempo. E a educação, acho que provém isso. Né? Então eu estou muito feliz aqui tomando conta de uma operação de 1.350 polos espalhados por todo o Brasil. Eu tenho um carinho enorme. Eu vou fazer agora dia 3 de julho, eu faço 1 ano de operação de Croton. E vou te dizer que foi uma aventura conhecer o Brasil inteiro aí em tão pouco tempo. E eu estou super amarrador, estou super feliz aí. Eu acho que a gente tem um caminho de crescer muito mais ainda, de botar muito mais aluno estudando para a gente poder fazer esse Brasilzão ser melhor. Cara, se fosse para aplaudir, a gente tava aqui, tem muita gente aplaudindo essa história. Que história sensacional, merece um livro, viu, Filma? Filma, você falou assim que é um orgulho. Orgulho é para nós, tá? Ter você na nossa equipe, esse grande líder que inspira, cara. Inspira a motivação o tempo todo, isso é sensacional. Vilma, muita gente participando, muita gente elogiando, Larissa está aqui também, o pessoal dos polos também estão aqui fazendo várias perguntas, alguns colegas administradores também, amigos seus, familiares seus aqui também. E uma pergunta que eu queria te perguntar, você teve experiência como liderado e como líder. Uma particularidade que muito me atrai, essa questão de chefe, liderança. Né? Para você, Pilma, o que é ser um líder? Eu acho que quando a gente se propõe a ser líder, a gente primeiro tem que pensar que existe uma diferença muito grande entre liderança e chefia. Ser chefe, meu amigo, é qualquer coisa que possam botar lá sentado numa cadeira. Ser líder é quando você transpõe a arte de poder desenvolver as pessoas e fazer com que as pessoas comprem o teu propósito em busca do objetivo comum. Né? Então, ser líder não é só você sentar lá e ficar despachando e mandando as pessoas fazerem as coisas. Né? Líder, que eu, na minha opinião, entendo que uma liderança colaborativa é aquela que você, ao invés de olhar as pessoas atrás de você, você olha ela do seu lado. Que você tem que olhar ela perfilada do teu lado, não você olhando como uma pessoa lá atrás de você, esse aqui é meu time. Não, meu time está aqui do meu lado. Né? A gente perfilando de maneira igualitária. Né? Não é porque eu sou líder deles que eu possa me achar numa posição
melhor ou superior que a eles, né? Que a deles. Não, eu não penso dessa forma. Eu entendo que a inteligência coletiva ela é soberana e eu acho que faz toda a diferença quando a gente trabalha dessa forma. E é assim que eu sempre construí ao longo da minha vida. Se deu certo ou não, tá aí os números para mostrar, tá aí os resultados, mas acho que a liderança ela parte muito disso. Né? Parte muito de você fazer com que as pessoas acreditem no teu propósito. E você consegue construir isso com tempo, com desenvolvimento e fazendo com que as pessoas acreditem primeiro nelas. Né? Muitas vezes as pessoas são desacreditadas, nunca ninguém deu moral, vão lá no canto. E uma coisa que é super importante é a capacidade do líder de olhar uma coisa, não é só o estudo, não é só a viagem internacional, é o brilho no olho. Eu já peguei, cara, profissionais que estavam desempregados, que se mudaram de uma cidade para outra e precisavam trabalhar. Eu disse, você está afim de trabalhar? Você via o desejo dele de trabalhar, o brilho no olho. Eu falava, então eu vou te chamar. Mas eu não tenho, mas Pilma, ele não tem perfil, ele não tem experiência. Não, ele tem brilho no olho. E o que eu quero para poder fazer com que as pessoas sejam diferentes aqui nessa empresa, é que tenha brilho no olho. Muitas coisas, às vezes, a gente olha que as pessoas, o líder tem uma... na minha opinião, acho que o líder tem um erro, alguns líderes têm um erro de fazer com que as pessoas sejam muito parecidas com ele. Eu não. Eu gosto das pessoas completamente diferentes de mim, que pensem diferente. Porque se for para pensar igual, para que eu vou ter 5 Daniel junto comigo? Não faz sentido. Eu preciso ter o Marcos, eu preciso ter o Pedro, eu preciso ter a Silvia, eu preciso ter a Carla, eu preciso ter um... É assim que eu penso. E eu preciso ouvir opiniões diferentes. Porque se é para ouvir a mesma opinião que a minha, eu confio no meu instinto e vou seguir em frente. Então, eu gosto muito de ter essa diversidade e ter a capacidade de poder fazer com que as pessoas pensem diferente para poder realmente buscar resultados diferentes. Eu acho que liderança é um pouco disso, tá? Eu acho que também tem alguns pilares assim, que eu acho que são importantes para a liderança também. Um é seja um formador de talentos. Eu acho que trabalhar como liderança, trabalhar o desenvolvimento das pessoas. Eu falei isso muito para você agora aqui ao longo desse caminho, né? Outro ponto super importante é valorizar cada batalha vencida pelo teu time. Reconheça sempre os melhores, divida as conquistas e se responsabilize pelo fracasso. O fracasso é responsabilidade do líder. Quem tem que puxar, levantar a mão dizendo foi aqui, é sempre o líder. Essa, na minha opinião, é sempre dessa forma, de uma maneira ética, né? E ter uma comunicação direta com o teu time é fundamental. Então, assim, se você tem uma estrutura muito grande como a nossa, por exemplo, que é na Croton, são 1.350 polos, eu tenho todo um time de gerentes de negócio que trabalham conosco, tem um time de coordenadores, tem um time de diretoria que estão lá do outro lado. E tem também os vendedores, tem o time comercial dos polos, né? Então, é importante que eu tenha espaço para poder ouvir o que eles têm para me dizer. Porque se na ponta, se eu não tenho a capacidade de ouvir o que a ponta está me dizendo, eu vou estar sempre sentado, né? Que é aquela expressão TBC, né? Tire a bunda da cadeira, né? Sai de trás da mesa se você quiser ver o que está acontecendo no teu negócio. Não fica esperando os resultados acontecerem atrás da mesa, porque não vai vir, meu amigo. Então, você tem que ouvir o que as pessoas estão falando. E tudo que eu construo, seja de modelo comercial, seja de política comercial, seja de estratégia, eu ouço muito quem está aí na ponta falando isso. Não aceito meta como desafio. Esse é um outro ponto que é polêmico, mas para mim, meta é uma referência. Meta, Marcão, meta foi feita para atingir. Ponto. O que faz você atingir acima da meta é que faz você ser promovido. Faz você subir na vida, aumento de salário, receber o prêmio de viagem. Porque meta, cara, todo mundo recebe meta. E meta tá aí para todo mundo bater. Quem faz mais, quem se destaca mais, quem tem consistência, eu acho que faz toda a diferença. Então, meta para mim é um parâmetro como líder que diz assim, meta foi feita para bater. Isso não me importa. Meta para mim é uma referência, é um parâmetro numérico. O que você faz acima dela é que realmente faz você subir na vida. Essa é a minha opinião. E tire algum tempo, tá? Do teu tempo para poder descontrair com o teu time. A pressão, cara, é muito grande. Se a gente não tiver um tempo para descomprimir, de apoiar, de estimular o time a fazer coisas que gostem, estar com a família, eu acho que é super importante que a gente tenha um tempo para poder estar reunindo, tomar uma cerveja, se reunir para bater um papo, fazer um happy hour, fazer um churrasco. Eu gosto muito de provocar meu time, dizer, se bater meta,
entregar acima do que a gente está esperando, eu vou fazer o churrasco, né? Infelizmente, por conta do Covid, a gente não... Eu estou devendo alguns churrascos na Croton, mas eu espero que essa pandemia acabe logo para a gente poder cumprir tudo que a gente prometeu para o resto da galera aí. Show de bola, cara. Muito obrigado pela explanação. Tem muitas perguntas, eu vou estar perguntando ao longo, né? Tem duas aqui que eu selecionei. Mas, assim, você vem do mercado telefonia, né? E hoje você é um líder comercial no segmento educacional. Quais são os principais assim, desafios que você tem como um líder em um segmento comercial? Bom, acho que é uma pergunta super legal, Marcos, porque assim, ó, quando a gente olha o mercado de telecom, por exemplo, a gente olha para lá e diz assim, olha, quem é que nesse mundo não tem celular, né? Até as pessoas que estão lá, esses dias a gente foi fazer uma entrega de donativo, de comidas para um pessoal carente e eu vi uma das pessoas que eu entreguei uma marmita com celular. Ou seja, é um mercado altamente denso, são 100% da população tem celular hoje. Tem gente que tem mais de um celular, né? A gente aqui que trabalha com esse negócio tem 2 celulares, eu tenho 2 celulares, então é um mercado muito, muito denso, onde você tem que a gente chama de rouba-monte, né? Você troca de uma operadora e vai para outra e tal. O mercado de educação, ele é muito amplo. Existem agora, nesse exato momento, 34 milhões de pessoas querendo estudar, batendo para poder sair do segundo grau, para poder fazer uma faculdade. E é um mercado, cara, que se você parar para pensar, é gigante. Né? O tamanho do Brasil, continental do jeito que é, com tanta gente que tem, 200 milhões de pessoas. Imagine você, olha o teu caso, né? Você vai entrar na 6ª pós-graduação. É diferente de outros mercados, né? Então, o grande desafio é fazer com que, primeiro, a gente faça com que as pessoas, desperte o interesse das pessoas de poder estudar. Desperte o interesse das pessoas de construir algo diferente e fazer com que a educação chegue mais longe para as pessoas. Né? Porque muitas vezes as pessoas não são estimuladas, mas quando começa a chegar para as pessoas a capacidade delas de poder ser promovida, evoluir na vida. Uma pessoa, por exemplo, que é formada, ela chega a ganhar quase 3 vezes mais do que se você não tem essa mesma formação. Então, não adianta, às vezes, a gente reclamar que não recebe a oportunidade da vida, porque assim, 50% da responsabilidade de fazer o teu negócio dar certo, o teu negócio pessoa física é sua. Não adianta reclamar que o patrão não é gente boa se você não está estudando, você não está fazendo desenvolvimento. Então, meu desafio realmente, assim, um compromisso que eu tenho, junto com o meu time, junto com a instituição, é fazer com realmente a gente acabe trazendo o máximo de alunos para poder estudar, para poder se desenvolver. E tem muito curso. Então, assim, você tem muita oportunidade para botar as pessoas para trabalhar. E hoje, o mercado, ele assim, tem preços dos mais variados. Quem quiser estudar, você começa a estudar a partir de 169, 159. Então, isso faz toda a diferença. Hoje tem muita opção para estudar. O mercado de ensino à distância, que é o que eu cuido, ele, em 2019, ele passa o mercado do presencial. Não é porque isso é foco, é uma tendência natural do mercado. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais estão com menos tempo para poder estudar, ficar um dia inteiro, uma tarde inteira dentro da sala de aula, uma manhã inteira. Acaba que ele tem que trabalhar, tem que sustentar a família. Então, são os mais variados tipos de perfis que estão buscando. Então, por isso que a gente tem hoje tantas modalidades. A gente tem o presencial para poder atender alguns cursos que são fundamentais, que a gente precisa e tem a necessidade técnica de estar trabalhando também o presencial, e o semipresencial para poder auxiliar as pessoas que estão precisando trabalhar, mas também precisam utilizar horas para poder cumprir um cumprimento técnico também. E o 100% online, que te dá autonomia para você fazer o que você quiser. Na maior quantidade de vezes que você pode imaginar, porque hoje é muito grande, hoje a quantidade de cursos que se pode oferecer numa plataforma EAD, ela é gigante. Então você pode optar por diversas formas de poder evoluir no teu negócio. Beleza, agora eu vou perguntar uma pergunta que Rafael Góes, administrador, ele fez para você. Um líder, ele consegue mudar um colaborador que esteja estagnado? Olha, é uma bela pergunta.
Acho que é importante, primeiro, você entender por que ele está estagnado, né? Lembra que a gente falou no início do nosso bate-papo que a gente precisa ter o diagnóstico das coisas. Muitas vezes a gente encontra... Eu já tive casos de profissionais que estavam, assim, esquecidos e se tornaram, ao longo de um ano e meio de trabalho árduo, se tornaram o melhor profissional do ano naquela cadeira que ele sentou. Mas tem que entender o que acontece. Muitas vezes as pessoas não estão afim mesmo, estão esperando ser mandado embora. Nem eu não tenho o que fazer. Mas eu acho que vale muito a pena você fazer uma entrevista para poder entender aonde essa pessoa quer chegar e por que ela está estagnada. Né? Tem um entendido, porque a vida me diz que eu estou estagnado, porque eu estou infeliz, que eu estou aqui, não sei. Você começa a ver que tem um monte de xalalá, um monte de blá, meu amigo, não é por ali. Né? Eu acho que você tem que entender realmente se ele ainda tem sonhos, tem ambições para poder desenvolver. Eu acredito muito que se você não teve a oportunidade de desenvolver o teu time, você não é justo você dizer simplesmente que ele não tem capacidade. Né? Você chega numa cadeira, sentou na cadeira, agora eu sou o chefe. Quem que não está produzindo? O Marcos não está produzindo. Bota para rua o Marcos. Não. É exatamente o contrário que você tem que fazer. Você tem que olhar a pessoa e dizer, não, vamos entender por que o Marcos não está fazendo e vou ver se ele agora tem a capacidade de poder, junto comigo, fazer essa diferença. Então, eu acredito sim que as pessoas que estão estagnadas possam mudar. Mas lembre, motivação vem de dentro. Né? A gente até pode fazer uma série de coisas, bater no peito, pintar de azul, sair dizendo que é guerreiro, vestir de roupa de tropa de elite, mas se você não está dentro de você com a ambição de querer mudar, meu amigo, você não vai conseguir mudar. Pô, cara, obrigado, sensacional. Pilma, uma pergunta que é pessoal minha mesmo. Você é um cara que, na satelitária, a gente vê um cara, como eu falei, é uma motivação sensacional, é 500 mil por cento aí, essa motivação. Mas eu queria perguntar para você, isso é nato seu ou você conquistou ao longo de sua carreira? O que é a energia? Sim, a energia. Olha, Marcos, é uma coisa que eu acho que é muito do perfil de cada um, sabe? É uma coisa que acontece com a gente e, de certa forma, a gente vai se moldando, né? A gente vai tentando, a gente vai fazendo tentativa e erro, até a gente achar um padrão que a gente acha que é legal, assim. Mas eu encontro muito em mim, assim, nos meus desafios, a motivação de querer fazer mais, de querer fazer diferença. Então, eu acordo com esse entusiasmo de querer mudar as coisas, né? Por exemplo, diante desse cenário de Covid, né? Poxa, a gente poderia estar dizendo o seguinte, cara, ferrou. Agora vamos esperar esse mundo vai acabar, meu Deus do céu. Não, eu sou exatamente o contrário. Né? Eu acho que a gente tem que fazer realmente dar o passo para frente. Não, não, pessoal, se a gente ficar acomodado agora, a gente atrofia. E essa atrofia nesse momento tão difícil vai fazer com que a gente fique mais estagnado do que a gente está. Né? O exemplo disso é o boom que o mercado de educação está acontecendo agora. Né? A Croton, por exemplo, eu sei que esse papo é um papo para poder falar um pouco mais de liderança, mas assim, a Croton, ela em 24 horas botou todos os professores no Teams, estudando, dando aula para todos os nossos alunos, nossos quase 1 milhão de alunos, em 24 horas. A gente não estava preparado, mas a gente se adaptou rapidamente para poder fazer a entrega e manter a qualidade que a gente estava buscando. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Nessa nossa capacidade de ter a energia de querer fazer. Eu tenho essa energia realizadora todos os dias. E não pensa que a gente não tem problema. Fico chateado, estou triste porque aconteceu alguma coisa. Né? Família, doente. Mas a gente, nessa hora, cara, que a gente bota a carapuça de liderança, de time, de fazer com que as outras pessoas olhem para você e dizem assim, meu, que é isso, é isso. Quando a gente consegue dar esse recado para a turma, a gente consegue fazer a mudança no mindset de todo mundo, sabe? E eu acho que eu busco isso, né? É uma coisa que vem de perfil, sabe? Dificilmente, assim, eu acho que as pessoas não vêm vão desenvolvendo algumas habilidades. Eu sempre fui um cara muito tímido. Por incrível que pareça, sempre fui um cara muito tímido. E hoje eu falo mais que o homem da cobra, né? Mas eu aprendi a conquistar a minha segurança. Eu era um cara muito inseguro. Né? Tinha sempre aquelas questões de comparação. A gente está falando agora, comparar com o irmão gêmeo e não sei o quê, e todas as deficiências que a gente acaba encontrando ao longo da nossa jornada. Então, tudo faz com que a gente se transforme e evolua. Mas essa energia vem do eu querer fazer diferente. Se eu não fosse assim, talvez a Croton poderia talvez não ter me chamado, ou assim, me chamou realmente porque a gente precisava fazer um turnaround muito grande na forma
dos parceiros entenderem que desde o momento que a gente teve o marco, né, da educação em 2017, o mercado se abriu de uma maneira muito ampla. Então, assim, se você ficar esperando o teu aluno bater no polo, você não vai conseguir nunca mais. A concorrência vai pegar ele antes. Então, você tem que. Isso serve para telecom, isso serve para McDonald's, isso serve para Subway, isso serve para posto de gasolina. Você tem que fazer com que você tem que sair atrás do teu cliente, né? E você buscar o teu cliente é a maneira mais inteligente de você se transformar no meio à pandemia, em meio a qualquer situação de crise que a gente possa encontrar. Show de bola. A Unopar Ibati, né, o pessoal lá, Jaiane, né, ela pediu para você comentar um pouco sobre a importância de um líder ter uma visão empreendedora. Bom, primeiro ela é maravilhosa, eu adoro, sou muito fã dela, também sigo ela também no Instagram, e ela eu adoro ouvir ela falando, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem em Ibaiti, eu acho um polo muito legal lá de acompanhar os resultados. Capacidade do líder desculpa, você pode repetir a pergunta, porque capacidade do líder de poder... Ter uma visão empreendedora. Da visão empreendedora. É importante. Isso. Se você não tem ambição, meu amigo, você não pode sair para lugar nenhum. Você vai ficar em casa, meu, porque você tem que ter a visão. Empreender é você acreditar que o seu negócio vai dar certo. É a primeira coisa. Se você abre um negócio, tá vendo que vai fechar, você está morto, cara. 6 meses você está quebrado, né? Que hoje, infelizmente, 80% de todos os business que abrem no Brasil fecham. Por quê? Porque a gente não tem essa capacidade de empreender. Então, a gente tem que realmente buscar isso, né? Criar essa capacidade de empreendedorismo faz toda a diferença na nossa vida. E a gente está passando por um momento super importante agora, que é justamente a questão da transformação digital, né? Que a gente está vendo o empreendedorismo digital acontecendo, né? Olha o que a pandemia fez com que as pessoas fizessem agora ao longo desse período, desde março para cá. Quantas lives a gente assistiu, quantas empresas novas estão aparecendo no Instagram, quantas lives a gente está vendo no YouTube, coisas que a gente nunca ou pouca se parou para olhar e prestar atenção e ver que realmente as pessoas estão se reinventando. Como é que pode... os restaurantes fecharam. Meu Deus, como é que a gente faz para sobreviver hoje em meio à pandemia? Estão entregando. Começaram a entregar, começaram a criar modalidades para poder entregar, para poder se manter em pé. As academias fecharam. Como é que faz? Faz live de academia, para ensinar, manter as pessoas... que a parte é bem difícil, né, de você querer emagrecer num momento como esse, mas as pessoas estão se reinventando. Então, empreender neste momento, assim, a liderança faz com que o despertar do empreendedorismo faça com que tua equipe se transforme, você busque chegar mais longe, né? Tem que ter ambição, você tem que pensar grande, que se você não quiser pensar grande, meu amigo, você não vai a lugar nenhum. E eu acredito muito nisso. Show de bola. Pilma, tem um monte de Pilma aqui, acho que sua família em peso. Eu tô vendo ali, tô vendo até que meu filho tá ali, o Pedro. Ó. Ô, Pedrão! Pedro, Hanna Pilma. Olha, cara, tá mas todo mundo aí. tem um monte de pergunta aqui. Tem minha namorada também daí, tá todo mundo aí. Então, assim, o Rafael Góes, que te perguntou na estante, ele até perguntou a você, se você pensa em ser político, disse que se você for político, o voto dele já é seu. Não quero ser político, mas... não. Eu tenho pavor desse negócio público, mas admiro muito as pessoas que têm coragem de ser diferente nesse momento que a gente está vivendo na política, né? Eu não gosto de falar de política, é uma coisa que cada um tá tão volátil esse negócio, né, cara? Que não vale a pena, não faz sentido a gente discutir mais sobre política hoje, né? Colocar seu ponto de vista. Então, eu acho que eu não tenho perfil nenhum para ser político. Eu acho que eu não teria muito estômago para esse negócio, não. Nós estamos conversando há 44 minutos. Você vê como passa rápido, Nossa, cara, senhora. o tempo. Mas você falou uma coisa muito interessante. As academias inovaram. Esses dias, um amigo meu, que é professor de artes marciais aqui na cidade, ele estava dando aula, uma menina de São Paulo. E por incrível que pareça, essa menina é amigo em comum nosso, né? Ela tem você no Instagram dela, que eu falei, poxa, cara, que mundo pequeno, mas você vê como está evoluindo. Até a aula de Muay Thai hoje dá para fazer pelo Instagram, pelo Zoom, pelo Teams, né? Você vê a inovação tecnológica. Pilma, tem uma pergunta de Bruna e tem a de Dog, né? Que está aí perguntando aí.
Primeiro, Bruna. Bruna pergunta a você, Bruna que é lá do polo de Itaberaba, pergunta quais são as suas expectativas desse novo mercado pós-pandemia. O que é que você acha que esse mercado vai exigir? Eu acho que esse momento, acho que desde o dia 17 de março, onde a Organização Mundial de Saúde determinou que a gente estava entrando em quarentena, eu acho que a gente teve um momento de congelamento natural, acho que é um processo que o medo faz com que as pessoas se congelem, né? Mas também teve um momento de se despertar para o novo, né? Eu acredito que a gente vai, sob o ponto de vista de evolução de mercado, de educação, a gente vai evoluir, para mim, é um dos top 3 mercados que vão se manter em amplo crescimento. Não, as pessoas não podem deixar de investir no seu desenvolvimento. E estudar em ensino à distância, por exemplo, vai fazer com que isso consiga se aproximar. Pra você ter uma ideia, eu não posso falar número, mas assim, por uma questão de confidencialidade, mas assim, é super importante que assim, durante esse período de pandemia, a gente vem crescendo mês sobre mês, ano contra ano, de uma maneira impressionante. Isso são fatores, né? Mudança de atitude das próprias pessoas que estão buscando estudar mais, mas principalmente com comprometimento de uma rede também que está voltada e acredita realmente que dá para estudar nesse momento. Eu vejo meu time, eu tenho 600 promotores, por exemplo, que estão dentro de casa fazendo ligação todos os dias, junto com o time de coordenadores, junto com uma liderança, para poder fazer com que o negócio não pare. E eu acho que isso faz uma diferença. Se você ter os dois lados, o entusiasmo das pessoas que querem estudar e as pessoas que querem oferecer, a gente vai, eu acho que a gente não chegou, tá longe, muito longe ainda de chegar no ápice do mercado de educação, de crescimento do que o mercado de educação pode prover. Lembra que eu falei agora há pouco, nós temos 36 milhões de pessoas prontas para poder estudar. Onde estão essas pessoas? Espalhadas pelo Brasil inteiro. A gente precisa fazer com que as pessoas estudem para a gente mudar esse Brasil o mais rápido possível. Show de bola, cara. Eu ia fazer uma pergunta para você, mas é muito abrangente, então não vou fazer. Mas assim, tem uma pergunta do Dog Godoy. Ele pede para você dar algumas dicas sobre jovens líderes. O que você pode falar sobre pessoas que estão começando agora na liderança? Não troque os pés pelas mãos, vá com calma. Eu acho que quando a gente começa no processo de liderança, a gente comete muitos erros, né? De achar porque a gente tem lá a abraçadeira de líder, a gente tem a capacidade de achar que sabe tudo. Não tente ser professor de Deus, cara. Que se você tentar ser professor de Deus, você está ferrado. Primeira coisa é você precisa entender como é que o seu time trabalha e ver se esse time trabalha da forma com que você se adequa àquilo. Né? Muitas vezes o cara ou tem um perfil de liderança ou o cara é colocado na liderança. Né? Eu já vi vários casos de bons executivos que viraram líderes e na hora que ele sentou na cadeira ele disse, meu Deus do céu, eu não sei fazer, eu não sei como é que eu vou dominar esse negócio. Né? Então, eu acho que o ponto mais importante é você primeiro entender quem é que está trabalhando com você e se eles estão prontos para seguir essa jornada que você está querendo propor para ele. É muito importante você colocar onde você quer chegar, né? Da forma com que você gosta de trabalhar, mas principalmente ser transparente na relação. Né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Você tem que aprender a ouvir. É muito importante que você receba feedback também, porque se você não se construir dessa forma, você não vai evoluir, cara. Você vai estar sempre achando que a culpa é do outro. Ouça, dê o feedback do teu time de maneira separada. Acho que eu gosto sempre de falar isso. Feedback, meu amigo, é no canto, separado, em momento que você tem de intimidade para conversar com o teu liderado. Agora, para falar bem dele, cara, fica à vontade para falar, porque isso só vai fazer com que ele se sinta mais seguro. Então, acho que esse é um ponto importante para você conhecer os líderes que estão vindo agora. Conheça do teu negócio. Metodologia. Eu falo sempre de 4 pilares. Né? Microgestão, que eu falo sempre. Eficiência operacional. Ser consistente. Mas tem que ser competitivo também. Né? Eu acho que eu bato sempre nessas 4 frentes, porque eu acho que elas fazem muita diferença na vida das pessoas. Show de bola. Pilman, eu acho que é a maior crise que nós já passamos, né? Até que se provem ao contrário. Mas a equipe ela se espelha no líder, né? E assim, como é ser um líder da maior empresa educacional
nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de crise, de incertezas? É um desafio, assim, aquilo que a gente estava falando agora há pouco tempo, Marcos. O grande desafio é fazer com que as pessoas acreditem que dá para fazer mais frente a toda a situação de pandemia que a gente vem vivendo. Porque o medo, a gente fala muito internamente, né, que o medo acaba congelando a pessoa trava. E aí a pessoa não sabe o que faz. Meu Deus, e agora? Vou fechar tudo, vou demitir todo mundo. Calma, né? Então, se você tem a capacidade de olhar e respirar e pensar assim, não, vamos ver como é que a gente vai conseguir construir isso. Pausa para se planejar, para poder implementar a tua maneira de trabalhar diante de toda essa diversidade. Eu acho que você precisa ter planejamento de médio, de curto, de médio e longo prazo. O grande erro hoje das pessoas que são as pessoas são muito imediatistas, cometem erros porque só resolvem o problema de amanhã. Mas dos próximos 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos, é que as pessoas não planejam. E está aí o grande erro de uma grande parte da liderança, que quer fazer com que as metas sejam cumpridas só agora. Vou bater meta. Não é isso. Você precisa ter consistência, né? Entregar com continuidade todo esse negócio de resultados. E para isso que a liderança, nessa hora, é importante. E não pensa que a liderança não tem medo numa situação como essa de pandemia, porque todo mundo tem, cara. Né? Ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, poderia ter feito o efeito reverso, né? Poderia as pessoas terem dito, não vou vender nada. Eu quero ficar seguro aqui, mas as pessoas compraram o propósito. E isso é que é muito legal. E quando começa a ver que as pessoas estão crescendo frente ao ano passado, sem sair de casa, só mudando a forma de trabalhar, a argumentação, construindo novos racionais, e você vê que o resultado está muito melhor do que o ano passado, meu Deus, tem muita coisa para a gente fazer ainda. Né? E que bom que a gente olha crescer 2 dígitos, 3 dígitos, a gente começa a ver que isso, quando a gente olha crescimento, eu não estou olhando vendas, eu estou olhando mais um aluno estudando para poder fazer a diferença para o nosso país. Show de bola. Rafael Góes disse assim, sensacional, o Brasil precisa de líderes com esta consciência. Parabéns, Pilma. Valeu. Rafael é um grande entusiasta também, viu? Que bom. Grande líder, Rafa Góes. Então é isso, cara. Hoje, logicamente que nós vivemos com aquele preconceito no EAD e de repente todo o país, né, liberado pelo MEC, veio para o EAD. Como convencer as pessoas da importância do EAD e da qualidade do EAD, sobretudo da Crocom Educacional, Pilma? Eu acho que esse é um ponto super importante, né? Muitas vezes as pessoas cometem um erro de olhar EAD porque olham preço. E quando você começa só a olhar a questão de preço, cara, você não está procurando qualidade no teu ensino, você está procurando preço. Tá? E muitas vezes quando você vai no recrutador, o cara olha o teu currículo e você olha assim, puta, mas eu não sei se esse nível de especialização é o que eu estou procurando nesse profissional. Mas hoje, quando você começa a olhar, por exemplo, notas do ENAD de conceito 4, conceito nota máxima, você começa a ver que tem muitos cursos que realmente são importantes. Assim, o EAD veio para ficar, gente. Não adianta a gente achar que não vai mais, que vai voltar. O presencial ele vai ter o seu espaço. De novo, volto a falar, o presencial existe, tem nicho e vai continuar tendo nicho por um bom tempo. Mas o EAD, ele está abrindo porta para gerar oportunidades para aquilo que as pessoas ainda não se deram conta ainda. Que é justamente poder estudar de casa sem que... A gente tem vários exemplos dentro de casa. Esses dias a gente formou uma senhora de 65 anos, formou em Direito. Olha que coisa legal. Né? Eu tive uma live com o Jefferson agora, Schroeder, anteontem, e a gente viu que uma das professoras, eu acabei de formar uma profissional em enfermagem com 55 anos. Então, hoje o mercado, não existe mais um estereótipo. Jovem que sai da faculdade, 18 anos, que vai buscar uma... Não. Hoje, cara, hoje você tem vestibular online, que você não precisa sair de casa para fazer o seu vestibular. Hoje você tem várias praticidades que te dão caminho. Só você não estuda se você não quiser. E aí está um exemplo seu, né? Eu vejo você, um cara que eu sou muito fã mesmo, porque quando eu olho, né, eu fico imaginando as dificuldades de todos os desafios que qualquer jovem, né, da tua idade passam, né, como eu passei, e vendo que você tem tempo sim para
para estudar, tem tempo para cuidar da família, tem tempo para trabalhar e tem tempo para poder fazer as coisas, né? Eu tenho certeza que o teu encaminhamento como profissional vai ser muito mais rápido do que outros profissionais, porque você tem uma bagagem estudando, né? Então, o EAD hoje, ele é um caminho sem volta. E eu acredito muito que, assim, vai se abrir muito. Hoje, por exemplo, é só olhar. Não só a questão de se você olhar só a Croton, né? Se você olhar Harvard, se você olhar Columbia, se você olhar todas as instituições aí globais que a gente vê, todas elas já têm cursos de EAD, pós-graduação em EAD, especialização em EAD. Cara, não tem mais. Pare com esse preconceito de achar que o EAD não é bom, porque é. E eu conheço vários profissionais que se formaram no mercado de ensino à distância e hoje são grandes referências. E tem conceitos do mesmo nível que tem conceitos de cursos presenciais. É muito da mudança de comportamento, mindset das pessoas, cara. Tem que sair do quadradinho e pensar realmente em investir na carreira. E se você não consegue estudar um dia inteiro, meu amigo, vai para dentro do EAD que ele vai te ajudar a fazer isso o mais rápido possível. Com certeza. Pilma, 56 minutos, cara. O tempo voa. E assim, só tenho a agradecer demais a você. Gratidão. Foi uma honra estar aqui conversando com você. Conhecer um pouco mais da sua trajetória, da sua história pessoal. E, meu irmão, muito obrigado mesmo. Um prazer imenso dividir a tela com você, meu querido. E parabéns pelo trabalho excelente que você vem desenvolvendo, viu? Marcão, obrigado aí pela oportunidade, né? Eu peço desculpa que estava sempre, não posso, compromisso aqui, compromisso ali, mas hoje deu. Queria te agradecer a oportunidade, dizer que você é um talento, eu gosto muito de você. Quem não segue o Marcos no YouTube, siga esse rapaz, ele tem 10 mil seguidores já no YouTube. Ele é um cara fantástico, está sempre trazendo inovação, está sempre buscando inovar. E se você tem dúvida ainda de o que vai fazer e como vai fazer, acho que vale a pena você seguir esse cara aí, porque ele tem muito para oferecer para você se você ainda tem dúvida se vale a pena ou não investir na carreira, investir em estudo, evoluir como pessoa, como profissional, como pai de família, como o que você quiser, meu amigo. O mundo é de oportunidades. Vá atrás, porque ninguém bate nas tuas costas à toa. Você tem que conquistar o teu lugar. Infelizmente, é assim que é a vida é dura. Né? Obrigado pela oportunidade, meu amigo. Estou super feliz de estar aqui contigo e vamos em frente. Eu que agradeço. Grande abraço, meu irmão. Um abraço. Obrigado a todo mundo que participou da live. Muito obrigado a todos os amigos, queridos que participaram aqui. Em breve teremos outras lives, tá? Pilman, um abraço, meu irmão. Satisfação. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.